Boa noite, pessoal. Começando mais uma boa prosa. Estou aqui divulgando e salvando aqui no nosso trabalho. Hoje eu vou receber a enfermeira Nareli Parmagnani e a policial militar Roselane. A gente vai conversar hoje sobre o Outubro Rosa. Eu vou começar lendo um pouquinho aqui da história da Nareli. Ela é enfermeira especialista em oncologia e mestranda em telemedicina e telesaúde na UERJ. Ela tem graduação em enfermagem pelo Centro Universitário de São Camilo, enfermagem oncológica pela São Camilo, enfermagem do trabalho pela Faculdade de Ciências e Letras de Alegre, gestão de políticas públicas de gênero e raça pela UFS, discente em especialização e em gestão de saúde pela UFS, mestrando do programa de mestrado profissional em telemedicina e telesaúde pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Desde 2011, ela é exclusiva do Centro de Pesquisas Clínicas em Oncologia, no Espírito Santo, no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Então, ela vai falar para a gente um pouco da visão do profissional, E vou também conversar com a Roselane Evaristo dos Santos Ivo, Cabo Elane, para quem conhece. Ela é policial militar e tem 22 anos de serviço público, sendo 13 na PM, 13 na educação estadual, graduada em História, especialista em políticas públicas de gênero. Na polícia, nos últimos 9 anos, atuou em políticas de ações preventivas. Então, a gente vai conseguir hoje falar um pouquinho sobre a ótica do profissional e sobre a ótica de quem venceu a batalha contra o câncer. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Quero primeiro agradecer você pela participação, agradecer também a doutora Sabina por disponibilizar a pessoa da equipe para poder bater ter essa prosa, Essa Sim. prosa, essa é a 11ª que eu realizo, já passaram por aqui vários profissionais de várias áreas, e assim, hoje é um tema muito especial, Um tema, então, Com certeza. assim, eu estou muito feliz de fazer, e eu perdi a minha avó, de câncer no útero, já faz alguns anos, mas eu quero dedicar essa prosa a ela, E não é fácil, mas vamos lá. Nareli, como é que começou primeiro, boa noite, se você quiser comentar. Boa noite. Criada a palavra para você. Um motivo de muita alegria estar aqui. Vamos fazer um trocadilho, Prosa científica nós vamos ter hoje, Levando um pouquinho de conhecimento para as pessoas, não só sobre o câncer de mama, Nós estamos falando muito dele nesse mês, mas também lembrando que o objetivo é chamar a atenção, para a saúde como um todo. Então, por isso que a gente vai papear um pouquinho hoje. Legal. Então, antes, a gente vai iniciar, daqui a pouco a gente chama a Elaine. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa história, porque muita gente escuta e vai na onda do Outubro Rosa, mas não sabe da história, não sabe o que significa. Você pode falar um pouquinho para a gente da história desse movimento? Claro, não é só uma cor. Tanto é que algumas lives que eu tenho participado, nós estamos abordando o Outubro além do rosa, Porque o movimento Outubro Rosa surgiu aproximadamente, porque não se tem uma data exata, em 1997, nos Estados Unidos, quando uma instituição quis chamar atenção para a causa feminina, para as mulheres que eram acometidas pelo câncer. Isso chegou ao Brasil, e o grande objetivo, quando nós colorimos muitas coisas de rosa, muitos monumentos famosos, o objetivo é chamar a atenção dos governantes para que políticas públicas sejam aprimoradas ou criadas para que as mulheres tenham acesso à saúde, chamar atenção para o número de pessoas que são acometidas e também para o que nós podemos fazer como prevenção dessa patologia. Então, educar as pessoas, criar este hábito, porque nós ouvimos de muitas mulheres que elas só se atentam a fazer os seus exames preventivos anuais quando veem a movimentação rosa, quando vem tudo rosa.
Então, o objetivo principal é esse, é chamar atenção e levar informação à população sobre o câncer de mama, especificamente no Outubro Rosa. Legal. E aí você vê, você que trabalha na equipe assim, é crescente o número neste mês, e por conta da cor chama realmente a atenção. Neste mês dá um boom, assim, as pessoas procurando? Sim, assim, na verdade, na ponta que eu trabalho, a pessoa já chega com um diagnóstico oncológico, mas nós vemos, né, como um todo, muitas instituições mobilizadas para disponibilizar exames. Nós tivemos uma parceria com uma rede de cooperativas esse ano, e só em outubro nós disponibilizamos 700 exames de mamografia para mulheres. Então, assim, é um número que ao longo do ano muitas vezes não tem ações em prol disso, né? Então, com certeza, se torna, ele atinge o objetivo de que mais mulheres tenham meios ou busquem esses exames periódicos, esse cuidado com a saúde. Dona Lélia, o objetivo da Elaine estar com a gente, que é uma pessoa que eu conheço há mais tempo, era dela falar um pouco na visão do paciente, como foi, né, como é que ela vivenciou isso. A gente, avançando aqui na nossa prosa, hoje, quais são as políticas públicas que existem que a gente pode contar aí nessa área, que você pode falar um pouco para a gente? Sim, na verdade, eu só queria muitas vezes esclarecer que quando a gente fala de políticas públicas, a gente não está focando somente em questões de políticos candidatos ou de partidos políticos, né? O que eu tenho falado muito esse ano é que as políticas, elas movem o mundo. Por quê? É através das políticas públicas, dos indicativos, do número, né, de pacientes, que o recurso é destinado, que novas disponibilidades, locais de tratamento são referenciados, porque tudo é feito em política, né? A política é a luta pelo coletivo, que a gente costuma falar, né? Exatamente. Então, de políticas públicas, nós temos sobre a mamografia, né? Que tinha uma liberação de 2008, que a FEMAMA conseguiu, né? Um decreto de lei, que era para mulheres de 40 a 69 anos realizar esse exame, né? Poder realizar, ter disponibilidade no SUS. Mas em 2013 houve, se eu não estiver me confundindo, não, desculpa, houve uma alteração do decreto pelo Ministério da Saúde e mulheres de 50 a 60 anos, a 69 anos que passaram a ter direito. Né? Isso é um dado que preocupa muitas associações médicas, porque é cada vez mais frequente o câncer de mama em mulheres jovens, né? E isso falando especificamente do câncer de mama. Então, fazer a partir dos 50 anos, muitas vezes, acaba sendo um risco, né, para a saúde da mulher mesmo. Só confirmando que em 2015 que houve essa mudança da lei. Estou aqui pegando a informação. Dentro também de políticas públicas na atenção oncológica, em 2019 foi promulgada, né, foi divulgada a lei que estabelece que o diagnóstico se dê em 30 dias, no prazo máximo. O diagnóstico seria entre o primeiro sintoma, né, a suspeita que o médico tem, a realização de exames de tomografia, exames de sangue, exames de cintilografia óssea, de biópsia, até fechar o diagnóstico. Seriam 30 dias. E também temos a lei dos 60 dias, que é de 2012, que começou a vigorar em 2013, pelo menos teoricamente, né? Que ela garante que dentro do Sistema Único de Saúde, com o diagnóstico feito, o que é o diagnóstico feito? É ter um resultado de biópsia confirmando que é câncer. A partir dessa data, o paciente tem direito a iniciar o tratamento em 60 dias. Então, teoricamente, juntando as duas leis, o paciente, a partir do primeiro sintoma suspeito, ele teria direito a direito exatamente, a iniciar o tratamento e descobrir tudo, realizar todos os exames em 90 dias. Graças a Deus, depois que o paciente tem o diagnóstico, nós conseguimos em menos de um mês, né, o nosso serviço aqui do Hospital Evangélico, ele tem essa meta, tem essa regra há um bom tempo, né? Em menos de um mês o paciente ele vai começar o tratamento, mas nós vemos que o problema é antes desse marco de ter a biópsia, que tem as esferas dos cuidados, né? O cuidado primário, cuidado secundário, cuidado terciário.
O cuidado primário, que são as ações de responsabilidade das estratégias de saúde da família dos municípios, ele tem como funcionalidade os exames de rastreio. Então, a mulher ela tem o direito, dentro do seu município, a todo ano, realizar, estando dentro da faixa etária, os exames de rastreio, que neste caso é a mamografia. E se ela apresentar alguma alteração, o exame de ultrassom ou outro de imagem mais apurado. Então, nós vemos que em algumas realidades de municípios, né, o paciente ele não consegue esse acesso rápido. Tem dificuldade para conseguir agendar o clínico geral, o médico clínico geral. Aí o clínico geral pede o exame, leva mais um tempo para conseguir fazer mamografia. Depois um novo tempo até voltar no clínico geral para mostrar o resultado, porque não basta disponibilizar o exame, tem que ter essa ponte do médico novamente ver os exames e ele confirmar se a paciente tem alguma coisa ou não, ele fechar o diagnóstico. E muitas vezes, quando volta nesse clínico geral, ele vai encaminhar para um cirurgião oncológico ou para um mastologista, que seria o encaminhamento para o CRE, né, que é o regional. Aí já entra a atenção secundária, regional, que é a cargo do governo estadual, né, da Secretaria Estadual de Saúde, oferecer essa demanda de especialidades. Então, até chegar, muitas vezes o paciente vai chegar no médico mastologista, especialista em mama, ele vai fazer uma biópsia e vai levar mais, sei lá, uns 2 meses até o resultado da biópsia. Quando a gente coloca na ponta do lápis, muitas vezes foi de 6 meses a 1 ano, até fechar o diagnóstico. E quando a gente fala em tratamento oncológico, tempo vale ouro, né? O tempo vale a vida da pessoa. E o que no início, né? Desde o diagnóstico precoce, né? Começando pelo diagnóstico precoce. Exatamente. Então, isso que a gente fala, que lá na suspeita, a lesão que seria estadiamento clínico 1, com 95% de chances de cura, que a mulher seria submetida a uma cirurgia de retirar só uma parte da mama, quando ela, de fato, faz o diagnóstico, muitas vezes é um estágio 3, com invasão em axila, que a gente chama, né? Ela vai ter uma cirurgia que vai retirar toda a mama, que é a mastectomia. Ela vai ficar com sequelas, por mais que tenha um tratamento multidisciplinar, ela vai ter lesões na musculatura, porque é retirada toda a musculatura, né? Então, vai ficar com sequelas. Então, e esse caso, ele vai gerar muito mais custos para o sistema público de saúde, né? Tem um custo de afastamento, muitas vezes de uma aposentadoria precoce, que a pessoa está numa idade altamente produtiva e ela perde funcionalidade do membro. Então, assim, é um efeito cascata, né? Por isso que a luta de muitas organizações, que a gente fala de políticas públicas, é pelo coletivo, para que as mulheres tenham descobertos, né, de forma mais precoce possível, o seu tumor, né, o seu câncer. É claro que muitas vezes atrelam o Outubro Rosa a ações de prevenção. Mas prevenção são coisas muito impalpáveis, né? Nós podemos ter as formas de prevenção, tem os fatores de riscos que são não modificáveis, que é a idade, menstruação precoce, menopausa tardia, histórico familiar, que são coisas que a gente não consegue mudar. Não depende da gente, né? Nascemos assim com essas idades marcadas, digamos assim. Tem os fatores modificáveis, que é o tabagismo, etilismo, sedentarismo, obesidade, que esse sim, todos nós podemos fazer a nossa parte para ter uma vida mais saudável possível, consumir o menor número de alimentos embutidos, praticar atividade física. Então, isso nós podemos mudar. E também tem os fatores ambientais, poluição, radiação, contato com produtos químicos, que são coisas com vírus, que nós também não podemos mudar. Então, de 3 aspectos, um nós podemos mudar. Então, por isso, quando a gente fala em prevenção, a gente tenta, mas a gente também tem que ter um olhar para o diagnóstico precoce, né? Para quanto antes, melhor. Perfeito. Eu tenho muito cuidado e tenho conversado nas prosas, né? Já passou por aqui pessoas que se envolveram com política, enfim, a gente tem sempre o cuidado de não trabalhar, de não colocar a política de forma partidária, né? Como muito bem você iniciou. Mas políticas públicas, né? Eu já falei sobre educação, eu conversei com o superintendente regional
de saúde, sobre a saúde especificamente, sobre o combate ao coronavírus no Sul, e a gente sempre falando dessa necessidade de reforçar e de atuar nas políticas públicas necessárias, seja de qual área for. Então, muito bacana a sua fala também, vai no sentido do que a gente tem defendido nesse espaço. Oi? Te ouvimos. Tudo bem? Rosa, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Tem muita gente aí falando clamando a sua presença aí, que vai ser, né, que é de grande valia para a gente também. Rosa, sobre a sua história, a gente ouviu um pouquinho de história, você estava acompanhando, né, parte, você viu. Sobre a sua história, conta pra gente como é que você vivenciou, como é que foi o início, foi para você? A minha história ela é um pouquinho confusa, porque eu estava gestante. Então, inicialmente, todos os sintomas se confundiam, a princípio, com sintomas de gestação. Então, quando inicialmente eu fui, parecia até eu era uma mulher desleixada. Mas não, eu estava indo um acompanhamento certinho no ginecologista, e a princípio, como era também fim de ano, era dezembro, eu vinha de um ano muito cansativo de trabalho, e aí ficou parecendo, tipo assim, que poderia ser um cansaço extremo, um início de gravidez, e estava com algumas situações adversas. Eu estava com 39 anos, então foi uma série de coisas que dificultou essa análise inicial. Tanto, e nunca na minha cabeça, por ser militar, meus exames de saúde estavam em dias, nada mais grave. Você imagina, você está grávida, você está com a saúde 100%. Então, na minha cabeça, por nenhum momento passou que poderia ser alguma coisa mais grave. Tanto que eu ia no ginecologista, eu imaginava que era uma assim, respiratória, porque eu estava realmente com uma dispneia muito aguda, eu não dormia, e o ginecologista acabava falando que era da gravidez. Isso aí é porque você está cansada, é gravidez. Eu achei que ainda está meio precoce aquele tipo de sintoma, de ausência de dificuldade para dormir, mas ele falava comigo e provavelmente seria. Até e no finzinho no início do ano de 2019, eu já numa situação bem crítica, precisamente no dia 15 de janeiro de 2019, eu estava na praia, eu achei que eu teria uma parada respiratória. Era umas 5 horas da manhã, eu acordei passando muito mal, e assim, eu já tinha lido algumas coisas, se você estiver numa situação de parada cardíaca, você tem que fazer, eu tentei fazer tudo e eu sabia para tentar sair daquela situação. Graças a Deus consegui. E mesmo assim eu achava que era algo relacionado à gravidez. Retornei, eu estava em Vitória, em vez de eu ter procurado um médico lá, mas assim, a gente confia no médico que está acompanhando a gente. Retornei ao meu médico, assim, daí a gente identificava nenhum problema com a gestação. Eu perguntei a ele se ele não poderia me encaminhar para um otorrino. Eu achava que o meu problema era relacionado à questão urológica. Vamos lá, ela estava contando a história, né? Como não é bem, como você já disse, já recebe com o diagnóstico. Mas, assim, um pouquinho da tua equipe, o que compõe a equipe também tem psicólogos, Quais são os outros profissionais que fazem parte dessa equipe para poder ajudar as famílias que chegam? Vamos falar as famílias, né? Porque não é o paciente, é uma doença cruel que envolve todo o entorno, né? Nós falamos que o diagnóstico ele não é único, né? Não é uma pessoa que recebe diagnóstico, é uma família que recebe diagnóstico. Porque a família sente junto, a família sofre junto, né? Nas fases mais difíceis. E a família vai acompanhar, né? Quando o paciente ele tem um bom vínculo familiar, ele sempre vai estar acompanhado. Ou por um familiar, ou por um amigo, né? Enfim, o tratamento ele não deve ser feito sozinho.
Dentro da nossa equipe, assim, só contextualizando, o Hospital Evangélico ele é referência para 26 municípios da região sul capixaba para tratamento oncológico. Então, nós temos uma média de 1.100 novos casos por ano de neoplasia. É um número bem expressivo, né? E muitas vezes esses números a gente brinca que se acumulam, né? Porque o tratamento do paciente não começa naquele ano e acaba. Então, em um ano tem 1.200, no outro ano tem 1.200 e assim sucessivamente. E quando a gente para analisar alguns tipos de câncer, o tratamento ele é longo. O câncer de mama, a mulher, dependendo do receptor hormonal que a gente fala, ela vai fazer químio, vai fazer cirurgia, vai fazer radioterapia e vai tomar uma hormonioterapia, que é um comprimido diariamente, por 10 anos. Enquanto ela toma esse comprimido, ela está em tratamento oncológico, porque o comprimido é uma medicação oncológica. Então, são muitas alterações que o paciente, de uma hora para outra, ele passa, né, na sua vida, na sua rotina, muitas vezes na sua questão financeira também, nos vínculos afetivos, porque acontece de companheiros e companheiras abandonarem paciente. Então, o que a gente busca? Nós, enquanto serviço de oncologia, nós buscamos proporcionar a melhor forma, né, do paciente enfrentar a doença, da forma mais amena. Por isso, nós contamos com uma equipe multidisciplinar que é maravilhosa. Temos enfermeiras, nutricionistas, psicólogas, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos e também odontólogos, tudo para proporcionar ao paciente o melhor enfrentamento da doença. Oi? Sua conexão acho que falhou. Hoje está difícil. Não, mas estamos conseguindo. Então, nós, com toda essa equipe multi, né, como eu disse, de enfermagem, nutrição, farmácia, psicologia, serviço social e fisioterapia, além do odontólogo, nós conseguimos proporcionar um atendimento de qualidade, um atendimento completo, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele vai ter as fases com mais efeitos colaterais da quimioterapia e a nutrição vai ajudar, vai dar as suas orientações do que pode ser feito. A mulher faz a cirurgia, tem um câncer de mama, faz cirurgia, mastectomia, a fisioterapia vai estar lá, a psicologia, para ajudar nessa recuperação. Então, é um tratamento multi, né? Nós somos uma instituição completa, né? Oferecemos todos os tipos de serviços para o paciente oncológico. E isso faz muita diferença. Nós vemos muitos pacientes agradecidos, né? Como eu até vi aqui nas mensagens, pelo tratamento que recebem. E nós até ouvimos muitas vezes, nossa, mas parece que é particular aqui o cuidado que vocês têm. Não, isso é um foco de solidariedade, né, de humanização. E todo o SUS, em qualquer lugar, deveria ser assim, né? Então, nós só prezamos pelo bem do paciente, porque já é um momento tão complexo que muitas vezes ele recebe o diagnóstico. Olha, você está com câncer, vamos ter que tratar. Para muitos, é como se fosse uma sentença de morte, mesmo não sendo. Mas é o pensamento, né? E muitos artigos, muitos estudos mostram que quando o cérebro, né, o pensamento está bem, o corpo reage de uma forma melhor ao tratamento. O paciente, quando ele tem muita fé, né, muita determinação, muita vontade de viver, nós vemos isso. O tratamento dele flui com menos efeitos colaterais, com um ânimo melhor, né? E isso responde, é resposta imunológica. E tudo contribui, né, para o sucesso do tratamento. A outra pessoa aqui é a Rosa, lá de Dores do Rio Preto, precisamente do distrito de Mundo Novo. Gratidão ao Hospital Evangélico pelo carinho e tratamento do meu pai, Geraldo Bernardo. Então, assim, como é que é? A Rosa está dizendo que a Roselane está de novo online, eu já vou chamar ela. Mas, assim, antes de colocá-la com a gente aqui, como é que é essa... Vamos deixar para depois, eu vou chamar ela, esse carinho que vocês recebem depois, tá? Depois você pensa aí, de alguns casos, como é que as pessoas retribuem esse carinho que vocês dão. Deixa eu tentar adicionar a Rosa aqui, a gente fala sobre esse já, pode ser? Pode, claro. Roselane, vamos lá. Continua contando sua história pra gente. Pois é, aí
Um amigo sugeriu para o meu esposo, eu, a princípio, iria num médico em Cachoeiro. Ele falou assim: leva ela para Vitória, porque eu tenho uma casa em Vitória. Ele falou assim: leva ela para Vitória, porque caso seja necessário, vocês já ficam por lá. E aí nós fomos, eu marquei uma consulta com o otorrino, e nessa consulta eu fui pensando, tipo assim, eu estava com crise de sinusite, calo nas cordas vocais, coisas desse nível. Quando ela fez a avaliação inicial, imediatamente ela já falou comigo e não era isso. Ela me perguntou porque eu não tinha ido numa emergência na minha cidade. Aí eu falei com ela e eu não tinha ido, eu estava sendo acompanhado por um ginecologista e que geralmente nos pronto-socorros de interior, geralmente são médicos recém-formados. E como eu estava sendo acompanhada, eu achei que eu estava bem assistida. Aí ela falou: olha, eu vou te encaminhar para urgência médica imediatamente. E fui, mas assim, ela pediu ela já colocou na avaliação inicial dela, e era uma dispneia profunda, investigar se era infeccioso, cardiológico ou pulmonar. E aí, lá na emergência, eles avaliaram a bebê, estava tudo ok, e foram para a parte cardiológica. Quando foi no final do dia, isso era meio-dia. Quando foi lá para 6 da tarde, os cardiologistas vieram conversar comigo, falar que iria me transferir para a UTI cardiológica, e eles tinham detectado uma arritmia no meu coração. Muito rápido, né? Tudo, eu estava simplesmente uma necessaire, eu e meu esposo, nós tínhamos saído para uma consulta médica. E eu ia para a UTI cardiológica, e meu esposo poderia ficar comigo, era uma UTI humanizada e tal, era para ficar tranquilo, e estava tudo bem. Quando eles aí, daquele momento em diante, minha vida já mudou completamente. Eu ainda questionei com eles: olha, mas eu sou militar, minha saúde está em dia, deve estar tendo algum equívoco. Aí eles falaram assim: não, nós fizemos o exame 3 vezes para ter certeza. E o meu esposo olhou para minha cara, eu olhei para a cara dele e nós falamos: nossa, está acontecendo alguma coisa muito estranha. Quando nós chegamos na UTI, eu escutei o cardiologista falando com a outra cardiologista do plantão da cardiologia, que era para deixar o aparelho de choque preparado, e eu poderia ter uma parada cardiorrespiratória a qualquer momento. Aí eu falei assim: doutora, vocês me desculpem a conversa entre vocês, mas eu sou a paciente, eu naquela respiração muito ofegante. Eu tô grávida, se vocês me derem um choque, vocês vão matar minha bebê. E aí ela falou assim: mas entre a sua vida e a da bebê, eu vou ter que optar pela sua. Aí naquela hora eu falei: olha, doutora, a senhora me desculpe, eu sempre trabalhei com crianças, com família, com adolescentes, eu tenho certeza, e Deus não vai me desamparar nessa hora. Eu tenho certeza, eu entrei com a minha filha e eu vou sair com a minha filha desse hospital. A médica ainda brincou comigo assim, se eu estava barganhando com Deus. Eu falei: quem sou eu numa circunstância dessa? Eu estou para fazer barganha logo com Deus. Eu estou pedindo para Ele ter misericórdia de mim, da minha filha, e permitir que a gente saia desse lugar. Porque eu nunca imaginava estar ali. E daquele momento, no outro dia, eu fiz um ecocardiograma, detectou um grande derrame de líquido no meu pericárdio. Na hora que a médica ela fez uma cara assustadora, ela falou: nossa, que isso, eu nunca vi tanta quantidade de líquido num lugar só. E, assim, a gente é leigo, não é da área médica, a gente não tem essa noção real de como a coisa funciona. Aí eu perguntei: mas essa água não era para estar aí, não? Aí ela: não. Eu falei: ela foi parar aí. Aí ela falou: isso, nós vamos descobrir. Eu falei: nós vamos tirá-la. Aí ela falou: daqui a pouquinho eles vão conversar com você. E o médico chegou no meu quarto, o cirurgião cardiovascular, e me perguntou se o meu acompanhante estava comigo no quarto. Eu disse que ele tinha dado uma saída, mas eu vi o médico muito aflito. Aí eu perguntei para ele: doutor, só me explicar se o que está acontecendo, é alguma coisa muito grave comigo? Aí ele falou: e era. Eu falei: olha, se for, o senhor pode falar comigo mesmo, que apesar dessa circunstância de estar na UTI, eu estou lúcida, e eu puder resolver, eu vou responder. Aí ele falou: porque a gente tem que fazer uma cirurgia de emergência no seu pericárdio,
e eu preciso do aval dele. Aí eu perguntei para ele, doutor, eu tenho outra alternativa? Eu consigo esperar essa cirurgia? Ele falou, não. Eu falei, então, o senhor está querendo me dizer que Mas se eu ele não te deu. fizer a cirurgia, morre eu e a bebê? Aí ele Mas ele falou, te deu o sim, morre diagnóstico? você e a bebê. Ele Não, te ele deu o falou, eu diagnóstico? estava um grande derrame, deu o diagnóstico, eu estava com uma grande quantidade de derrame de líquido no pericárdio. Eles não sabiam a quantidade, né? Sabia, era grande. Aí naquele dia eu já fiquei, isso eram umas 9h30 da manhã. Quando foi, eles já me falaram: olha, então nós vamos preparar tudo para cirurgia. E quando foi às 14 horas, eu fui para o centro cirúrgico e faria cirurgia. Aí ele falou com meu esposo perguntou se a gente corria com risco. Ele falou que a gente vai fazer tudo para minimizar os riscos para ela e para bebê. E quando terminou a cirurgia, ele perguntou para a gente se a gente acreditava em milagre. Porque a Narelli está aí, ela sabe que a gente, uma pessoa comum como nós, a partir de 200 ml de líquido, já está propício a sofrer uma parada cardiorrespiratória. E na hora da cirurgia, eles tiraram 1 litro de líquido do meu pericárdio. E posteriormente drenou, tirou mais 150 ml de líquido. Então, 1 litro, 150 de líquido. E só eu continuei tendo dificuldade respiratória. E, assim, porque não foi, eles não fecharam, eu não entrei lá já sabendo que eu tinha um diagnóstico de câncer. Sim. A princípio, eles me tiraram de uma situação de emergência médica, e era o derrame de pericárdio. Para resolver o problema pontual, né? Isso, que era o problema no pericárdio. Eles tinham de me tirar dessa situação de emergência médica. Só que eu continuava numa situação de emergência, porque aí detectaram que eu estava com derrame de líquido na pleura. Aí, quando foram fazer a investigação, no total, assim, eu vou falar bem resumido, foi feito no total 3 pulsões, e nas pulsões o total deu 5 litros de líquido na pleura. Muita coisa. Muita coisa. E você quer comentar, aí né? Não, pode deixar ela seguir. Vai. Aí eles tinham de identificar, porque depois eu fiz a cirurgia no pericárdio, eles fizeram outro eco e viram uma sombra no meu pericárdio. Aí eles ficaram intrigados, que sombra era essa, porque, tipo assim, não era para ter aquela sombra ali. Aí tinha de fazer, como eu estava, tudo foi sendo mais complicado pelo fato da gestação. Eu estava indo para o 5º mês, eu estava no 4º mês, indo para o 5º mês. E tudo tinha que ser muito cuidadoso. E aí foi feito esse programa, identificou essa sombra. O único exame que eu podia fazer era a ressonância, para poder identificar que sombra era ela. Não podia fazer tomografia, nem PET-scan, nada. Aí, só que eu, naquele momento, eu não estava, né? Por conta da gestação. Todo limitador. E aí eu estava tudo limitador. Era uma equipe muito bacana. E aí eles falaram, olha, a gente precisa fazer uma ressonância. Só que naquele momento eu estava com a minha capacidade respiratória, porque como as pulsões do pulmão foram sendo feitas a gradativa, ela foi dividida em 3 etapas, para não causar um trauma ainda maior na pleura, eu ainda estava com a minha respiração muito dispneica, muito comprometida. E aí eu fui na primeira vez para poder fazer a ressonância. Quando eu cheguei lá na máquina, eu olhei aquela máquina assim, eu perguntei para a enfermeira, falei, se eu passar mal lá dentro, qual o tempo você tem para me retirar daí de dentro? Aí ela ficou meio na dúvida para me responder. Eu falei, eu não vou entrar. Falei, eu vou voltar. Eu falei, vocês falaram, eu entrei e morta. Eu consegui estar novamente com 30% da minha vida nas mãos. Eu não vou entrar. Voltei. Aí eles foram lá, os médicos conversaram comigo, olha, a gente tem que identificar que mancha é essa para a gente poder dar continuidade de tratamento. E os fisioterapeutas me ajudaram muito. Porque eu fazia a PNI com eles. Aí você participou, fez uma série de exames, né, até que veio o seu diagnóstico, não é isso?
Eu vou voltar para depois... esse diagnóstico ele demorou um pouquinho. E até Sim. conseguir chegar nele, primeiro teve que fazer essa tomografia. Aí eu consegui fazer essa tomografia, assim. Eu tive a sabedoria, Deus, a Narelli falou anteriormente da questão espiritual, e eu pensei assim comigo, o período que eu estive internada. Eu trabalhei com família, com adolescentes, eu sou mentora em programas de prevenção da polícia, e eu pensava assim, eu sempre ensinei as outras pessoas. Agora, na minha vez, o meu fazer é me ajudar. Então, eu me abstive de redes sociais, eu não mexi com WhatsApp, nada. Eu me conectei comigo e com Deus, e os médicos me falavam. Tudo que eles me falavam, eu tentava ser assim. Se eles falavam era para fazer num nível, eu tentava fazer dobrado, para me dedicar ao máximo para tudo dar certo. O que eles falavam para fazer, eu nunca me deixei abater. Eu falei, eu não sei o que eu tenho, mas nós vamos descobrir juntos, e eu quero contribuir. E eu recebi Elaine, muita... Elaine, você me ouve? Você me ouve? Olha só, a gente vai parar na parte do diagnóstico, eu vou voltar para a Narelli, e depois você conta para a gente do diagnóstico e até a vitória. A gente avançar um pouquinho, porque a Narelli daqui a pouco ela tem uma aula, e aí senão a gente vai perder também ela aqui. Então, para que a gente fique juntos mais um pouquinho, a gente precisa dar o tempo. Daqui a pouco, né, Narelli, sua aula. Então, aí a gente para aí e continua, ok, Rosa? Combinado? Ok. Então tá. Combinado. Narelli, sobre o carinho das pessoas, aí a gente né, conversando com a Elaine aí sobre né, a gente falou na parte aí do diagnóstico, e ela como vencedora, né, e também tantas outras pessoas que vencem, como é que é esse carinho depois? Como é que isso retorna para vocês? De várias formas, né? Na verdade, muitos pacientes, eles acham que a gratidão pelo que a equipe faz, às vezes vem com uma comidinha gostosa, né? Eles são assim, são muito calorosos, né? Sim, isso faz parte. Mas quando ele volta, igual esses dias eu presenciei uma cena, a paciente no mês anterior, ela chegou para tratar a prestação de quimioterapia na cadeira de rodas, né? Ela não tinha forças. Aí eu estava assim, no horário de almoço, aí eu distraída, né, mexendo no celular. Quando eu olhei, a paciente entrou de pé, empurrando a cadeira de rodas vazia. Sabe quando você fala assim, meu Deus, o que houve? O que a gente colocou nessa medicação, né? Mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha nosso, né? Tem um pouco da ciência, tem um pouco da empatia, tem um pouco da fé. Então, a gente junta tudo, tipo uma poção mágica, e o resultado vem. Mas, assim, é muito valioso. Eu brinco muitas vezes em casa que a gente acha que a gente passou um dia difícil. Aí eu brinco assim, hoje eu levei um tapa na cara sem encostar em mim. Né? Eu brinco muito, brinco não, né? Eu uso muito essa frase aqui em casa, hoje eu levei um tapa na cara. Porque quantas vezes a gente recebe uma pasta, olha, um paciente de primeira vez. Claro, quando a mulher é mais emotiva que o homem, né? Ela sai do consultório chorando. Quando o médico falou, é câncer, você não escuta mais nada, né? Você não interpreta mais nada. E a gente ainda tem que dar muita informação, vamos começar a tratar hoje. E eu olho e falo assim, eu sou muito ligada em números, né? Às vezes, a primeira coisa que eu pego, eu falo assim, a data de nascimento, eu falo assim, gente, essa pessoa é mais jovem do que eu. Né, já está com câncer de mama e é mais jovem do que eu. Meu Deus, isso mexe comigo. Às vezes eu chego em casa assim, com um desgaste psicológico muito grande, porque leva muito a reflexão. O que eu estou deixando para viver semana que vem, ano que vem? Porque, infelizmente, nós temos muito isso, né? Quando eu terminar minha graduação, eu vou fazer plano, vai fazendo planos. Né? A gente vai postergando. Igual no meu momento atual. Quando eu terminar meu mestrado, eu vou fazer isso. Mas a gente não sabe, né, o que é o amanhã, o que pode aparecer daqui uma semana. Então, a gente aprende a valorizar muitas coisas. Nós nos tornamos pessoas mais humanas, né, mais sensíveis ao sofrimento alheio.
e deveríamos, pelo menos, nos tornar menos reclamões, porque o que eu acho que foi pesado para mim, enfrentar um trânsito que é 40 minutos, né, sei lá, esperando, ou uma conexão com a internet que não deu certo algumas vezes. Exatamente. A gente... É porque nós somos muito imediatistas, né? Às vezes a gente não vê, é um cuidado maior. Quem acredita em Deus, acredita em Deus. Quem acredita no universo, na sorte, enfim, no que rege a sua fé, né? Então, é muito valioso, é revigorante a gente estar em um setor assim. Bacana. Elaine, a gente precisa falar, assim, até por conta do nosso horário, por conta de muitos problemas, de uma forma resumida, do diagnóstico e a sua batalha, né, contra a doença. E eu queria também que você pudesse falar nesse momento. Narela, eu volto contigo para a gente poder finalizar e falar das ações. Vai ter a semana de arte, né, da ONG, se você puder falar um pouquinho, claro, assim que a Elaine terminar. Elaine, e você como policial militar, que já tem uma profissão que tem, assim, uma cara de durão, de força, né, vamos dizer assim, a grosso modo. A sua doença, a sua situação, o que você passou, serviu para sensibilizar dentro do seu trabalho, dentro das pessoas que têm a mesma profissão que você? A gente tenta levar para o máximo de colegas e em todos os espaços que a gente tem a oportunidade de compartilhar, até porque a situação que aconteceu comigo ficou uma situação muito pública, né? Todos os colegas na época tomaram ciência e tal. Foi uma situação bem... que comoveu muitas pessoas, creio eu, até por conta da gravidez, né? E mais chama a atenção dos meus colegas é a forma que a gente conseguiu encarar a doença e vencer, porque não é fácil você receber um diagnóstico de câncer. Eu me lembro de uma situação, um dia a minha irmã me ligou, chorando muito no telefone, aí eu virei para ela e falei assim, olha, você me desculpa, eu vou desligar o telefone. Aí ela falou assim, mas eu estou chorando por sua causa. Eu falei, olha só, você não tem noção. Não está fazendo bem. Eu falei, você não tem noção do sacrifício que eu estou fazendo aqui para poder ficar bem, não chorar, dar conta de lidar com toda essa informação nova que chegou na minha vida. E então eu não preciso de ninguém chorando do meu lado. Se eu estou buscando as minhas forças, eu quero pessoas assim perto de mim. No dia que você tiver condições, você me liga de volta. Mas eu estou chorando por sua causa. Eu falei, muito obrigada. Mas eu não podia. Então, assim, a gente... algumas histórias, igual a Nareli falou, eu me lembro, tipo assim, e todos os dias ia alguém de igrejas diferentes rezar. Teve um dia e foi um pastor que virou para mim e falou assim, deixa eu te perguntar, qual é a sua denominação religiosa? Aí eu falei, olha, e é muito bom, a gente só tem essa percepção quando você está no papel de paciente e você vê como isso é importante. Aí eu falei, pastor, eu sou cristã, eu pratico o amor e faço bem, e o senhor também. Gostaria que voltasse todos os dias, porque talvez se eu falar em qual igreja eu participo, o senhor não vai querer voltar, e eu queria que o senhor viesse todos os dias. E assim, todos os dias eles foram. E isso foi muito importante. No dia que eles foram me dar a notícia que era um câncer, eu fiquei 15 dias na UTI, depois eu fui para o quarto, fiquei 20 dias no quarto, eu fiquei no total 35 dias para eles me darem alta, e quando eles foram, eu fiz uma biópsia, e depois da biópsia, quando chegou o resultado, uma hematologista entrou no meu caso. E aí, no dia que eles foram me dar o diagnóstico, foi uma equipe completa, o médico que era o responsável pela minha situação, foi um cardiologista, ginecologista, hematologista, e aí ela foi falar comigo. E os resultados realmente eram câncer maligno, era um linfoma não Hodgkin, de grandes células T, de crescimento rápido, e eu não chorei.
como a Narelli falou. Eu não caí em lágrimas, eu perguntei para a médica se eu tinha condições de fazer o tratamento, se teria cura, e se tivesse cura, quando eu poderia começar. Aí eu me lembro que o médico, o responsável mesmo, pegou e falou assim, pediu uma cadeira. Eu acho que ele pensou que eu ia desmontar. A outra colega que estava lá desmontou. Eu falei, doutor, está acontecendo alguma coisa com o senhor? Ele ficava me olhando assim, assustado. Não, eu queria saber se com você está acontecendo alguma coisa. Eu falei, não, doutor, eu tenho consciência do câncer, da gravidade da doença que eu estou, de como o que eu vou ter que passar, mas me desesperar nesse momento não vai me ajudar em nada. Eu não quero, eu tentei tudo para não levar problema para minha bebê, porque eu pensava assim, a gente já está juntas vivendo toda essa situação e eu tenho que tentar fazer com que os impactos sejam o menos possível. Porque a gente já tinha conversado. Ela está 1 ano e 6 meses. E como é o nome dela? Depois eu vou mostrar ela para vocês, Alicia. Tá, Alicia, legal. E assim, quanto tempo... Só para uma pergunta. Quanto eles tempo falavam para a gente que ela talvez iria para o TIM, e a gente tinha de se preparar. E eu falava para Deus assim, do jeito que ele me mandar a Alicia, eu quero ela. Se ela tiver que vir com problema, a gente aceita ela com problema. Da forma que ela vier, ela tinha de vir daquele jeito para a gente. E a Narelli, quando colocou aí uma fala muito importante, depois eu já tinha tido a Alicia, eu continuei assim, eu fiz 3 sessões de quimioterapia grávida da Alicia. E eu fiz a primeira quimioterapia no dia 1º de março, e a Alicia nasceu no dia 22 de abril. Então, eu fiz 3 sessões com ela. O meu ciclo era de 21 dias. E a Alicia nasceu no dia 22 de abril do mês. E a Alicia nasceu e não precisou nem 1 minuto ir para o TIM. Nasceu com 2 quilos e quase 2,5 kg. Assim, eu fui para a UTI, e a Alicia não, a médica que estava no primeiro dia, e eu dei entrada lá na situação do pericárdio, era a mesma que estava de plantão no dia que a Alicia nasceu, eu fui para a UTI, aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu não imaginava que você conseguiria chegar nesse dia. Pode ter certeza do que eu estou te falando. E assim, a gente vivenciou, quando os médicos olhavam para a gente, eu presenciei muitas situações assim, e às vezes eu chegava num lugar, parecia um fantasma que estava chegando. Assim, nossa, mas é ela! Ninguém acreditava. Que bom que foi. Eu vou, assim, você contou para a gente, né, do diagnóstico, né, até vencer aí, até o nascimento. E quanto tempo foi, assim, mais ou menos, do diagnóstico até, assim, a vitória, até falar, ó, acabou. Foi mais ou menos uns 7 meses, né? 7 meses. Foi uns 7 meses, porque terminou a quimioterapia, aí eu fiz o PET scan, como a Narelli colocou, eu não tenho nem como agradecer a Deus, porque durante todo o meu tratamento, a minha imunidade, ela ficou muito, muito, muito baixa, eu tive que tomar medicação, no dia que a Alicia foi nascer, ela estava programada para um horário, aí teve que passar para a parte da tarde, porque a imunidade estava muito baixa, mas eu não tive nenhuma reação negativa à quimioterapia, eu não passei mal com a quimioterapia, mesmo no período que eu estava grávida, nem depois. Eu não tive nada assim que pudesse falar assim, nossa, isso atrapalhou, não, mas eu fiz um isolamento. Eu fui para um lugar, só eu, minha mãe, o meu filho e meu esposo, a gente se isolou do mundo. Eu falo que a gente viveu a nossa pandemia em 2019. Uma quarentena. A gente tomou todos os cuidados, a gente tinha todos os cuidados com alimentação, com higiene, com tudo, para que nada desse errado. A gente tinha um propósito e era estar viva.
Esse era a meta que eu tinha colocado para mim. Eu falei, eu tinha de viver, porque eu tinha um Rômulo e tem, naquele momento ele ia fazer 3 anos. E eu falava para Deus assim, eu vou deixar uma criança de 3 anos sozinha. E ele foi uma das minhas forças. E as preces foram ouvidas, né? Sim. Nareli, assim, forte, né? Precisa ter força para viver. Precisa ter força. Muita gente nos comentários aí reconhecendo, se emocionando, falando da força que você teve, Elaine. Assim, muita gente teve um comentário bacana aqui também do Valber, que passou, que conheço pessoas que tiveram câncer e me parece que a parte psicológica é a melhor cura. Se a pessoa ficar deprimida, pode ficar pior. Pelo menos entre as pessoas que eu vi. É o que a Nari comentou no início. Para a gente finalizar, participar, né, que nós combinamos 1 hora, já foi 1 hora e pouquinho, mas salvando aí os nossos problemas. Nareli, muita gente passou por aqui, né? Você vê o número concomitante de gente, né? Já teve maior do que está agora, bastante gente participando, bastante gente comentando. Como é que as pessoas podem ajudar esse projeto? Fala para a gente um pouquinho da atuação do evento que vai ter, da ONG que tem, porque muita gente às vezes só sensibiliza quando precisa, né? E quem não está precisando, como é que consegue ajudar? Porque eu tenho certeza que aí sempre precisa de ajuda e qualquer ajuda é bem-vinda, não é verdade? Com certeza. Em paralelo ao serviço, né, de oncologia, que a gente fala, que é onde realmente o paciente faz químio, faz rádio, faz cirurgia, nós temos o GAPS, que é um grupo de apoio aos portadores de câncer de Cachoeiro, mas ele não é exclusivo de Cachoeiro, que ele foi desenvolvido, já é um moço, né, o grupo de apoio já tem mais de 18 anos. Ele representa um lar fora de casa, porque quando o paciente faz quimioterapia, dependendo do protocolo, ele vem da sua cidade, faz a quimioterapia e volta para casa. Mas quando chega a fase de radioterapia, ela é de segunda a sexta. Então, quem mora quase na divisa com Minas, fazer toda essa viagem para Cachoeiro, fazer o tratamento e voltar todos os dias, a pessoa vai passar muito tempo na estrada, né? E sem contar o risco, né, de exposição a trânsito, enfim. Por conta disso, existe a Casa de Apoio, que oferece estadia, alimentação e muitos programas para o paciente e o acompanhante. Ela funciona de segunda a sexta, o paciente vem, só precisa trazer o que é de uso dele, roupa de cama, alimentação, tudo isso disponibilizado pela casa, e ele fica ali, faz as refeições dele, e a casa, ela não tem vínculo partidário, né, religioso, e ela sobrevive graças a doações. Mesmo fazendo muito, assim, o número de pacientes não para de crescer. A nossa atual sede foi doada por uma empresa de rochas aqui de Cachoeiro, foi entregue intacta, novinha. E enquanto existir grupo de apoio, vai ser usado para este fim. Ocorre que a estrutura já está pequena e nós estamos já pensando numa ampliação. Já conseguimos, por meio de rendas, né? Quais são as rendas? Festa junina, o jantar que acontece todo ano, doações de empresas, sempre acontece alguma live, empresa que parte da renda vai. Então, juntando todas essas ações, conseguimos comprar o terreno ao lado. Nós temos a intenção de construir um prédio, que já temos uma empresa que doou o projeto, né, arquitetônico e de engenharia. E nessa instituição que será criada, vamos ter espaço de auditório para palestras, aumentar a quantidade de leitos que nós podemos receber pacientes e empoderar o paciente. Porque muitas vezes o paciente ele termina o tratamento, mas ele é sempre visto com estigma. Muitas empresas não querem contratá-lo ou recontratar, pensando que ele vai ser aquela pessoa que sempre vai pegar atestado. Não, ele se torna uma pessoa normal, ele vai voltar para a atividade dele. Nós queremos instruir com cursos preparatórios de artesanato para as mulheres, que elas possam ter uma renda estando em casa. Uso de tecnologias. Muitos pacientes nossos, quando tem que dar entrada em INSS, tem que pagar para alguém fazer isso, porque não sabe mexer em computador, em celular. Então, nós queremos proporcionar isso para os pacientes.
E em busca, né, de recursos para isso, porque a obra está tudo muito caro, no ramo de alimentação ou não, Sim. a obra também não é diferente. Nós vamos ter a Limiar, que é a Semana de Arte, né? É a primeira edição dela. Quarta, quinta e sexta, no espaço da Magban, em Cachoeiro, teremos obras de arte doadas por vários artistas do Espírito Santo, dos mais variados valores, né? E além de embelezar a casa, a pessoa também vai ter um gesto nobre. Contribui. Temos nas redes sociais do GAPS, tem o link que direciona para o site, né, que já está acontecendo um leilão, são muitas peças. Eu vi lá. As pessoas, um leilão virtual, porque estamos em época de pandemia, né? As peças físicas ficarão expostas na Magban, tudo com cuidado que a pandemia exige. E quem quiser passar lá, né, para ver as peças, se puder, for de Cachoeiro, dá para ir pessoalmente, se não, dá para ver pela internet. Teremos também um ambiente de praça de alimentação, que toda a renda vai para a casa de apoio. Então, é assim, nós vamos de pouquinho em pouquinho, juntando as verbas, né, conseguindo as ações, para, ao final, a gente conseguir proporcionar isso para os pacientes. Porque a luta é coletiva, que nós nunca sabemos quando vamos estar do outro lado, né? Se soubéssemos, seria prático, né? A gente faria nossas economias, né? Nosso foco para aquilo, mas nós não sabemos. Então, trabalhar em prol de todos, da coletividade. Um dia eu falei com amigo que... Oi. Nesse final de semana, no último sábado, em Una, a gente conseguiu juntar um grupo de amigas que participa de pedal, de bicicleta, e aí nós fizemos uma pedalada de conscientização ao Outubro Rosa, e aí nós compramos, eu até estou vestindo a minha aqui, ó, é a blusa do câncer de Cachoeiro. Das 3 perguntas. Isso, e aí nós compramos as camisas, todo mundo ia pedalar, pagou pela compra da camisa. Depois nós fizemos um café da manhã na praça. Aí foi uma médica, foi uma psicóloga, eu fui junto com uma outra pessoa, nós fizemos um depoimento, fizemos uma roda de conversa para a gente poder conscientizar, porque, tipo assim, o Outubro Rosa em alusão ao câncer de mama. O meu não foi câncer de mama, o meu foi um linfoma foi um linfoma de mediastino, mas eu costumo dizer que o câncer como um todo, o paciente oncológico, é difícil você falar, a pessoa está com câncer de mama, está com câncer de mediastino, não, a pessoa está com câncer. Né? E isso que a Narelli falou, o olhar, às vezes, quando eu estava em determinado lugar, o olhar das pessoas era muito forte, no sentido assim, misturava um olhar de pena, um olhar era um olhar muito confuso, porque a pessoa parecia que ela já estava parecia que ela já estava te dando uma sentença. Não mesmo, parecia que ela já estava te dando uma sentença. Parece que hoje o diagnóstico oncológico é como se você recebesse uma sentença. E eu acho que o mais importante, como eu já pontuei o Wilber, a questão, você entender que quanto mais precoce esse diagnóstico, como a Narelli também falou, acontecer, as chances de cura hoje do câncer, ela é muito grande. Então, e nós precisamos, as políticas públicas, eu fui uma pessoa privilegiada por ter um convênio, e o meu convênio, tudo foi permitido no tempo adequado, não tive nenhum problema, mas, assim, a grande maioria dos pacientes, eles se tratam pelo Sistema Único de Saúde. E nós precisamos... E o que a doutora Narelli falou, não tem, às vezes, tempo hábil para poder fazer o tratamento de forma correta, infelizmente. Exatamente. E a gente tem que buscar, enquanto cidadãos, algo, e isso pode acontecer com qualquer um. Na minha família, por exemplo, não era hereditário, porque eu fui a primeira pessoa que tive. Então, assim, o que a gente tem que buscar, enquanto cidadão, é as políticas públicas. A gente sabe que o câncer de média e alta complexidade, é responsabilidade do Estado garantir o tratamento, mas os municípios, eles podem sim garantir ações
e vai minimizar muitos danos para o paciente oncológico. E a gente percebe que só a forma de acolher esse paciente, a forma humanizada de dar a esse paciente a condição ou de deslocamento ou de enfrentamento à doença, vai fazer com que ele perpasse por esse caminho de uma forma muito mais leve, ou com muito mais segurança, sabendo que ele tem pessoas ao lado dele e vai contribuir para que essa passagem seja mais leve de acontecer. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, com certeza. Elaine, traz lá a Alicia pra gente ver e despedir da nossa... Aí você faz as suas considerações, eu passo para a Narelli, que está na hora também. Narelli, vocês contam aí com verba pública? Vocês têm parceria com o Estado? Como é que é isso? Essa ajuda? Sim. Nós estamos muito envolvidos nessas ações de advocacy, né? E a gente sabe que sem política a gente não consegue muitas coisas, como eu falei antes. Por isso, nós estamos, de fato, agora abertos, né, a ações em prol dos pacientes, porque a verba pública, muitas vezes a gente cria um estigma, né? Mas ela é fruto do nosso próprio trabalho, né? Exatamente. Impostos, né? Então, ela retornar em benefício de alguma forma para a gente é legítimo, vamos dizer. Legítimo, assim. E o que a gente precisa cuidar é do bom uso dela. Né? Exatamente. Eu vou deixar a Elaine fazer as considerações dela e despedir, volto para você e a gente termina, ok? Ok. Então, Elaine, aí. Dá tchau para tá dando tchau. Elaine, eu vou deixar você fazer suas considerações, despedir para a gente finalizar. Alguma consideração? O que a gente gostaria, né? Eu quero agradecer a todo mundo, né? A minha família, especialmente, a minha mãe, o meu esposo, o meu filho, Rômulo, e está sempre, ele foi uma fortaleza, tá aqui o Rômulo com a gente, ó. O Rômulo foi também uma inspiração para estar junto com a gente, e o meu esposo, ele também é militar, os meus amigos, a própria instituição Polícia Militar, né? A gente conseguiu passar por todo esse... Deixa eu acertar isso. A gente conseguiu passar por todo esse processo de uma forma muito mais tranquila, e eu espero e eu desejo que todos os pacientes oncológicos, eu quero agradecer também a minha médica, a doutora Karina Barcelos, lá de Vitória, hematologista, ela foi maravilhosa, a doutora Heloísa, que foi minha ginecologista. Eu me lembro que a última consulta que eu tive com a doutora Heloísa, ela falou assim: Rosa, nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava que tudo daria certo como deu. A gente tentava passar, estava todo mundo sabendo tudo que estava acontecendo, mas para a gente também, o seu tipo de câncer, porque assim, a princípio não tinha outros casos semelhantes ao meu, então assim, tudo que aconteceu comigo também serviu meio de protocolo para outras ações com outras mulheres. E o que eu desejo é que as autoridades públicas entendam a importância de disponibilizar, não só para mulheres, mas para homens, para toda a população, condições, né, e faça esse diagnóstico precoce e dê condições, como a Narelli colocou aí, a minha médica falava comigo, mais importante do que iniciar um tratamento oncológico é você ter condições de dar prosseguimento a ele. Então, assim, que todas as pessoas consigam ter possibilidade desse tratamento antes de uma situação fim. Nenhuma família quer perder seu ente querido. Eu costumo dizer, em todas as oportunidades que eu tenho, que as pessoas precisam entender que aquela pessoa é o amor da vida de alguém. Ela é uma mãe que o filho ama, ela é uma irmã, ela é uma filha, ela é uma esposa.
Então, ela não é só mais uma pessoa, ela não é só mais um número para a sociedade, ela é um ser produtivo e ela precisa ser olhada dessa forma, ou homem ou mulher. A Narelli, lá no início, ela fez uma fala muito pertinente no sentido de ir. A enfermeira um dia falou assim comigo, quando eu estava fazendo quimioterapia, o seu casamento teve problemas durante o tratamento? E meu esposo foi em todas as quimioterapias comigo, ele estava. E aí elas viam a gente junta, a Arinha ficava umas 4, 5 horas na máquina fazendo quimioterapia, e aí uma delas me fez essa pergunta. Eu falei, não teve problema nenhum, pelo contrário, está muito bacana, a gente está mais unido do que nunca. E aí ela falou, poxa, parabéns, porque no geral, na maioria das vezes, os casamentos se desfazem em meio a um tratamento oncológico. As famílias não aguentam lidar com essa situação. É importante, né, a força da família. Como a gente disse lá no início, que é uma doença que acomete toda a família, né? Mas é importante, exatamente, sem dúvida, esse apoio. Elaine, eu quero te agradecer por você falar, né, sobre uma coisa muito pessoal, mas que a sua luta possa inspirar outras pessoas, né? E que essas pessoas também possam vencer como você venceu, tá? Eu te agradeço a sua participação. Vou voltar para Narelli para que ela faça as considerações finais dela, agradecendo também mais uma vez a disponibilidade de estar conversando com a gente e levando essa mensagem aí para as pessoas que né, estão nos assistindo. Né? Quem quiser, depois vai estar disponibilizado lá no YouTube, se puder se inscrever lá, Hilder Barbosa, tem todas as nossas provas lá e essa também vai estar disponível em breve. Narelli, suas considerações finais. Eu quero agradecer por esse momento, né, por ter levado um pouquinho de informação para as pessoas que muitas vezes acham que Outubro Rosa é para focar só na mama. Não, é uma saúde completa, como a Rosa falou, e me colocar à disposição para outras possibilidades, né, para a gente bater um papo novamente, que é um universo muito grande, esse de atenção à saúde, e pedir que todos se cuidem. A pandemia continua, temos que cuidar da nossa saúde como um todo, com segurança. Estamos vendo pronto atendimentos cheios novamente, vagas de UTI já quase esgotando, então nós precisamos ter um cuidado integral, né, porque estamos no Outubro Rosa, que o foco vai ser só a mama, tem que ser a nossa saúde e bem-estar como um todo. Exatamente. Narelli, a gente conversou um pouquinho antes, eu quero me colocar à disposição para a gente poder conversar depois sobre uma forma de continuar que o nosso trabalho que não seja só aqui nas redes sociais de forma informativa, mas que a gente possa também, na forma prática, contribuir um pouco com essa luta aí. E você sabe o que a gente conversou. Sim, claro, nós vamos continuar assim, com certeza. Legal. Eu quero finalizar, eu estava, anteontem eu comecei a ler, aí eu não quero saber e não falo de política partidária, nominal e partidária, mas eu estou lendo o livro do Mandetta, que ele escreveu, Um Paciente Chamado Brasil. E eu separei uma frase aqui para a gente poder finalizar, que eu achei que ia dar muito, muito com a nossa conversa. E ele fala do médico em especial, mas eu vou aqui tomar a liberdade, não é o médico, é a equipe, né? Mas eu vou transcrever a fala dele, que é a seguinte: a palavra do médico tem o papel de curar. Se ela não puder curar, controlar. E caso não possa nem curar e nem controlar, deve confortar. Então é uma frase que fica assim, achei forte, né? E para a nossa reflexão. E é isso. Eu quero, então, agradecer mais uma vez e daqui a pouco, com certeza, vamos trabalhar para fazer uma prosa também Novembro Azul, né? E espero todo mundo na próxima terça-feira, 19h30, para uma boa prosa. Narelli Parmagnani, muito obrigado. Rosa Elaine, muito obrigado. Que mais pessoas se inspirem tanto na questão da prevenção, conforme a Narelli nos falou, e tantas outras coisas, e que se inspirem também na luta, conforme a Rosa nos falou. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigada. Tchau, gente.
Tchau, até mais.